mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre gestão pública. Hoje nós vamos falar sobre a questão da tributação. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que tributos é diferente de impostos. Impostos é apenas uma das espécies de tributo que existe. Os tributos eles são divididos em três: impostos, taxas e contribuições. Então nós pagamos para o governo impostos, taxas e contribuições. O conjunto desses três é o que nós vamos chamar de tributos. Bom, vamos começar pelos impostos. Os impostos são o que nós mais conhecemos, porque são os mais... é a quantidade maior do que nós pagamos de tributos estão em formas de impostos, tá? Então você tem aí o ISSQN, você tem o ISSQN, você tem o IPI, você tem o ICMS, o IOF, por aí vai, imposto de renda, né? Esse é o mais conhecido, que a gente tem que declarar todo ano. Então, os impostos eles são mais conhecidos, por isso que as pessoas costumam confundir imposto com tributo, ok? Bom, o imposto, a primeira característica dele é que ele é obrigatório, ele é compulsório, ou seja, você não tem a opção de pagar ou não um imposto. Você tem que pagar. Não pagar um imposto é sonegação. Sonegação é um crime, ok? Tudo bem? Segunda característica do imposto, ele não é vinculado. O seu uso não é vinculado. O que isso significa? Por exemplo, se você paga o IPVA, significa que o imposto do IPVA ele vai para a construção de estradas, duplicação e manutenção de estradas? Não. O governo pode usar o IPVA na educação, pode usar o que ele arrecadou do IPVA na saúde, na segurança pública, na iluminação pública. Então ele não é vinculado ao seu fato gerador. Qual é o fato gerador do IPVA? É você ter um carro e estar usando ele. Esse é o fato gerador. Mas o uso do dinheiro do IPVA não obrigatoriamente tem que ser investido nas estradas, ok? Mesma coisa vale para o IPTU. Não necessariamente ele vai ser usado para construir uma iluminação pública melhor no seu bairro. Pode ser gastado em outro bairro, ok? Então ele não é vinculado ao local ou ao seu fato gerador. Tudo bem? Bom, depois dos impostos nós temos as taxas, tá bom? As taxas, elas são obrigatórias, ok? Mas não é todo mundo que paga. Vamos entender isso. Você tem um parque público e lá você tem uma taxa. Para utilizar quem for utilizar esse parque, ele paga uma taxa, um valor para entrar, ok? Então você está pagando uma taxa porque você está usando um produto público. Outros exemplos de taxa é a taxa de iluminação pública. Tá? Ah, mas vem na minha conta de luz, eu não tenho opção de pagar. Sim, mas você usa de qualquer forma, tá? Então por isso que nesse caso a gente diz que você está usando de qualquer jeito, não tem como, você usa a iluminação pública. Mesmo que você more num condomínio fechado, você não vive num condomínio fechado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma hora você sai do seu condomínio e vai para outras ruas, e nessas ruas tem iluminação pública. Por isso que você paga a taxa de iluminação pública. Também tem a taxa de serviços públicos, coleta de lixo principalmente, ok? E taxas para parques e locais públicos, tá? Que precisam de manutenção, o governo pode estar cobrando ali uma taxa. As contribuições, elas são mais raras no Brasil. A contribuição mais famosa que nós conhecemos é a contribuição sindical. Ela era obrigatória, não é mais, depois da reforma trabalhista, então ela não é mais obrigatória. A contribuição ela também tem que ser gasta aonde ela foi gerada, tá? Isso também vale para taxa, ok? Por exemplo, se cobra-se um ingresso de R$5 para você entrar num parque, e esse parque receba R$200 mil por mês de taxas, aonde vai ser gasto esses R$200 mil? No parque, obrigatoriamente. Então a taxa ela tem que ser gasta na onde ela foi gerada. A taxa de iluminação pública tem que ser usada para manutenção, instalação, tá? Das iluminações, da iluminação pública. Mesma coisa, taxa de serviços urbanos e por aí vai.
Contribuição, a mesma coisa. Tá? Contribuição sindical tem que ser gasta onde? No sindicato, para representar os trabalhadores. Tudo bem? Olha só, entre os impostos, vou colocar aqui para vocês, olha só, nós temos o imposto sobre importação, que é pago quando um produto entra no país. Temos o imposto sobre produtos industrializados, é um imposto que a indústria paga. Temos o imposto de renda de pessoa física, que a partir de um determinado valor você começa a pagar esse imposto. Temos o imposto de renda de pessoa jurídica, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre propriedade territorial rural, ou seja, quando você tem uma propriedade rural, você paga esse imposto. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Contribuição de intervenção do domínio econômico, CID. Contribuição social sobre o lucro líquido, pago pelas empresas. Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, que é para garantir a sua aposentadoria. Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço, FGTS, que te dá uma tranquilidade ali quando você sai da empresa, você saca um valor para poder se organizar financeiramente até conseguir outro emprego. Programa de Integração Social, PIS, tá bom? Que visa ali aumentar a renda dos trabalhadores com baixos salários. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, que é como se fosse o PIS, mas do servidor público. E o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é o único imposto no Brasil que não é cobrado. Todos esses impostos que eu falei são impostos federais. E os impostos estaduais? São 3. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é pago pelo comércio de bens e serviços. Imposto sobre transmissão de causa mortis ou doação. Toda vez que você doar um bem para alguém, você paga o ITCMD, ou quando você morre e deixa de herança, também é pago o ITCMD para o governo estadual. E o imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA. Se você tem um carro e você quer usar esse carro em circulação, você acaba pagando o IPVA. Há um questionamento aqui na área jurídica, porque você já paga o IPI sobre o carro, correto? Você paga o IPI e você paga o ICMS. E aí seria uma bitributação no caso do IPVA, mas é uma questão jurídica, tá bom? Pode ser cair em prova de concurso, mas é mais raro, tá? Mas só para vocês saberem que existe esse questionamento. E os impostos municipais também são 3. O Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, que é o ITBI, ou seja, você transmitiu os seus bens para os seus filhos ainda em vida, você vai pagar um imposto para quem? Para a prefeitura. Imposto sobre Serviços, o ISS ou ISSQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Você fez a prestação de um serviço, você paga o ISS. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Se você tem um terreno ou um imóvel na área urbana, você vai pagar o IPTU, ok? Bom, para encerrarmos aqui, temos a tributação progressiva, tributação regressiva e tributação neutra. No Brasil, nós economistas consideramos que a tributação é regressiva. O que é a tributação regressiva? Acaba que quem ganha menos paga um imposto maior. Quem ganha mais paga um imposto menor, uma percentagem menor. Como se o pobre gastasse 50% da sua renda com impostos e os ricos gastassem apenas 30% da sua renda com impostos. Como que isso ocorre no Brasil? Porque no Brasil a maior parte dos impostos é sobre o consumo. E as pessoas que ganham menos, elas gastam 100% da sua renda com consumo. Pessoas que ganham um salário maior, 20, 30, 40 mil, tendem a poupar. Então elas pagam menos impostos, porque na poupança, principalmente caderneta de poupança nesse caso, né, não tem tributação até um valor que é considerado até bem alto, ok? Então por isso quem é pobre acaba pagando mais imposto no Brasil, e isso nós chamamos de tributação regressiva. A tributação progressiva é a que acontece, por exemplo, no Canadá, Dinamarca, Holanda, França, Alemanha, Suécia, Suíça, Islândia, Irlanda, Inglaterra, tá? Quem ganha mais paga uma percentagem maior. Por exemplo, 60%. Na França chega a 60%, tá? Quem ganha, por exemplo, acima de 100, 200 mil, paga 60% em tributos. E quem ganha menos, paga menos impostos, ok? Às vezes fica até isento de alguns impostos. E tem a tributação neutra, que é o seguinte: na tributação neutra,
todos pagam a mesma percentagem, ou seja, quem ganha R$1.000 pagaria 20% de imposto, quem ganha 10 mil pagaria 20% de impostos e quem ganha 100 mil pagaria a mesma quantidade de impostos. Tá? Lembrando que quando eu falo impostos, eu estou falando em todos os impostos, tá? Não só sobre o imposto de renda, porque se você olhar só pelo imposto de renda, o Brasil tem uma tributação progressiva, mas os impostos indiretos, que são aqueles que são cobrados no consumo e não na renda, eles acabam incidindo maior, eles têm um peso maior sobre a renda das pessoas mais pobres no Brasil. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, aguardo vocês para a próxima, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, ficou com dúvida, pode colocar no comentário que eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau galera, até a próxima aula, fui!